Voltamos com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre direito de família. E para isso, nós trouxemos a doutora Lúcia Massara, que é advogada em Belo Horizonte, é professora aposentada, e hoje está nos dando a honra, né, de passar um pouquinho dos seus ensinamentos aqui para os telespectadores da TV Campos de Minas. Doutora Lúcia, multiparentalidade, nós estamos falando sobre a paternidade socioafetiva, agora eu queria falar sobre multiparentalidade, que é um tema muito atual, né, no ramo do direito de família, e eu acredito que muitos telespectadores não conheçam esse termo, não sabem o que ele significa. Eu queria que a senhora explicasse para eles o que é e qual que é a sua opinião sobre esse assunto. A multiparentalidade consiste na possibilidade de nós termos ocupando a posição de pai e mãe, né? De mais de uma pessoa ocupar a posição de pai e mãe. Ou seja, registrou-se uma criança como detentora de duas mães. Mas como se do ponto de vista biológico isso é impossível? A paternidade socioafetiva pode justificar essa circunstância. Mas a criança tem dois pais, como pode? Do ponto de vista genético, isso é inaceitável. Mas o direito não é só genética, o direito não é só matemática, o direito não é só geografia e história. O direito constrói os seus próprios princípios dos sentimentos e da necessidade social. Então, a multiparentalidade consiste nessa possibilidade de se dar ao filho a duas mães ou dois pais. É evidente que isso assusta, é evidente que isso parece um contrassenso. Mas se a gente pensa nos casos concretos, que ainda hoje são muito poucos, mas que representaram uma solução para a vida das pessoas, eu não vejo como reprimir, como impedir, como não entender que assim tenha sido feito. É preciso que a gente conheça o âmago das pessoas, a forma com que elas vivem e consagrar juridicamente essa convivência sadia, saudável e uniforme, certamente não me parece uma ilicitude, uma ilegalidade, muito menos uma inconstitucionalidade. É o atendimento de uma necessidade. No meu caso mesmo, né, como a minha avó que me criou, ela poderia constar na minha certidão de nascimento, como nos meus registros, como também minha mãe, porque na verdade ela fez o papel de mãe também, né, doutora? Pois é, os tempos hoje são outros. E você não teria certamente nenhum constrangimento em exibir uma certidão constando duas mães, a sua mãe biológica e a sua avó materna. Com certeza. Vamos falar um pouquinho agora sobre guarda compartilhada, né? Recentemente foi aprovada a lei da guarda compartilhada e isso está fazendo com que os pais corram aos tribunais para requerê-la, objetivando inclusive reduzir a pensão alimentícia. A senhora poderia falar para nós sobre esses novos parâmetros? Claro que sim. A guarda compartilhada consiste na divisão entre pai e mãe das responsabilidades de criação e educação dos filhos. Em princípio, se entendeu a guarda compartilhada como uma divisão do tempo do filho, uma parte com a mãe e outra parte com o pai. Nós transformávamos, pensávamos e que a guarda compartilhada iria transformar a criança em peregrino perpétuo da casa da mãe para a casa do pai, até que ele chegasse numa idade em que pudesse dizer, não dou conta mais. O que tem acontecido é uma evolução no entendimento da guarda compartilhada. Antes de mais nada, o exercício de guarda compartilhada significa respeito do pai pela mãe e da mãe pelo pai e de ambos em relação ao seu próprio filho. É interessante a gente observar que muita gente pensou que o uso da guarda compartilhada ia permitir, por exemplo, cancelar a pensão alimentícia, porque o filho vai ficar um tempo comigo. Eu sempre perguntei, se o seu filho tem como residência de maior parte do tempo na casa da mãe, os 5, 6, 8, 9 dias do mês que ele passa na sua casa, vão incidir como redução no valor do aluguel que a mãe paga pela casa? No valor do salário da empregada que se paga pela casa?
no valor da conta de luz e outras coisas mais. É preciso que se compreenda bem, o Instituto da Guarda Compartilhada, ele tem como objetivo aproximar pai e mãe da criação dos filhos, da tomada de decisão dividida. E não mais de puxar um para um lado e puxar outro para o outro, porque isso é fonte de infelicidade para o menor. Há menos de um mês, o ministro João Otávio de Noronha, relatando um recurso especial no STJ, ele decidiu que guarda compartilhada pode ser negada quando pai e mãe morarem em lugares diferentes. E que abordou-se, inclusive, a impossibilidade, a inconveniência da guarda compartilhada quando pai e mãe não se respeitarem. Se pai e mãe não se conversam, não se falam, não se entendem, como é que nós vamos dizer que eles vão ter que definir? Ou seja, na verdade, nós teremos sempre, nessa hipótese, o recurso ao juiz. E houve um juiz do Rio que decidiu numa pendência dessa natureza, escreveu lá: eu não decido o jogo Flamengo e Fluminense. Vocês parem de brigar, porque eu não vou decidir esse jogo. Quem é que tem razão? O pai que quer isso ou a mãe que quer aquilo? Eu fico pensando no inferno em que se transforma a vida de uma criança. Então a guarda compartilhada exige o quê? Exige respeito, exige entendimento e exige renúncia. Por quê? Porque o melhor interesse das crianças é que é o objetivo da guarda privilegiada, da guarda compartilhada, para permitir à criança compartilhar dos dois lados e ter nas definições maiores da sua vida o compartilhamento, a definição, a decisão conjunta de pai e mãe. Muito bem. Como que a senhora vê jurídica e socialmente a questão relativa à transexualidade? Precisamos normatizar esses aspectos com urgência ou a nossa legislação atual já consegue destinar a proteção necessária a esse grupo? Veja você, eu comecei dizendo que o direito de família vai atender à necessidade da sociedade. A sociedade apresenta hoje esse ponto, esse aspecto para discussão? Apresenta. Precisamos de lei? Até hoje tivemos decisões que atenderam a essas circunstâncias? A normatização vai impedir que novos questionamentos surjam? Não. O que é interessante observar é que os princípios constitucionais da liberdade da pessoa, da dignidade da pessoa humana, certamente vão levar o juiz a soluções adequadas em cada caso concreto. Eu sou um pouco contrária a essa história de surgir um problema, um texto de lei. Surgiu outro problema, um texto de lei. Nós já não estamos nesses tempos mais. É preciso ver que o norte da Constituição, na dignidade da pessoa humana, certamente definirá todas essas questões, né? Ou permitirá ao juiz uma decisão adequada para todas essas soluções. Não é fácil normatizar. Por quê? Porque as questões da transexualidade, elas transcendem aquilo que nós normalmente conhecemos e os fatos com os quais lidamos. Então, trazer um texto de lei significaria quase emparedar conceitos que nós devemos deixar abertos para que possamos ter a solução judicial. Eu queria agora deixar o espaço, né, para a senhora fazer as suas considerações finais ao nosso programa. Na oportunidade aqui, já quero agradecê-la, né, por me dar essa honra de entrevistá-la e dizer que nós, da TV Campos de Minas, ficamos lisonjeados em ter a sua presença aqui em nossos estúdios. Eu fico muito agradecida pela oportunidade que vocês me deram. E eu queria dizer aos seus telespectadores, aos seus amigos, aos seus ouvintes, que o direito de família não pode ser tomado como uma receita de bolo que você segue religiosamente. Cada um constrói a sua felicidade a seu modo, respeitando o outro, amando o outro, confiando no outro. E, em especial, tendo em vista que a busca da felicidade e a harmonia social devem ser princípios objetivos na vida de cada um de nós. Gostaria que seus telespectadores utilizassem muito pouco do direito de família
Porque quase sempre, quando nós temos um processo de direito de família, o dissenso está instalado na família. E o que eu desejo para os seus telespectadores é harmonia, é respeito, é felicidade no final das contas. Uma boa noite para todos. E para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h50 da manhã e nas sextas-feiras às 10 da noite. Na próxima quarta-feira nós temos um novo encontro. Muito obrigada pela sua audiência e boa noite.